Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 494. Agnes não está mais casada. Victor passou pelos membros do clã da neve e pensou: bem, eu posso entender a reação deles. Além do fato óbvio de sua raça, sua aparência é bastante semelhante à dos membros do clã da neve. E apenas uma mulher em todo o clã estaria tão perto de mim como Leona está fazendo agora. E essa mulher é Violette. Ele perdeu completamente o olhar que Leona deu a ele por alguns segundos. Enquanto caminhava pelos corredores, pensou em sua decisão. Victor não tinha esse meio termo. Ele era 0 ou 100 e não ficava em cima do muro da indecisão ao decidir alguma coisa. Ele estava apenas atrasando as coisas calmamente, esperando por algo. Ele estava esperando sua força crescer o suficiente para enfrentar um ex-lobisomem general. Ele não queria confiar em seu poder descontrolado. Afinal, fazer isso prejudicaria a si mesmo. Em vez disso, ele queria uma luta inteiramente sob seu controle. Mas, como no caso Scatashi, Victor não teve paciência. A voz irritante da obsessão em sua cabeça não o deixaria em paz. Especialmente agora que ele notou o olhar descarado que Leona estava dando a ele. Era evidente que a mulher também estava perdendo a paciência, e pequenos indícios de possessão, ciúme e inveja emanavam de seu corpo. Não queria esperar mais, não sabia se sua força era suficiente ou não, mas se prepararia. Com preparação suficiente, ele poderia alcançar qualquer objetivo. Algo que ele aprendeu com sua amada esposa, Ruby. Outra razão pela qual ele não queria esperar mais era que ele não tinha certeza se Leona iria esperar mais. E se ela estalou e decidiu seguir em frente? Afinal, de todas as mulheres que ele conhecia, Leona era muito mais normal. Ela não era como ele, Scatashi, Violette, Natasia, ou mesmo suas empregadas. Conhecendo a si mesmo, ele sabia que se a visse com outro homem ou se ela seguisse em frente, o relacionamento entre seus amigos de infância se romperia. Porque Victor não seria capaz de se conter e mataria esse homem. As chances de isso acontecer eram baixas. Afinal, os sentimentos de Leona por ele eram fortes demais para desistir dele tão facilmente. E seu orgulho como um lobisomem alfa não permitiria que ela baixasse a cabeça em derrota. No entanto, Victor acreditava que precisava resolver isso em um futuro próximo para evitar contratempos. Victor aí sempre foi um Yander extremamente possessivo. Este capítulo é carregado primeiro em Novelbean.com. Não foi à toa que ele se viu naquela garota de cabelo rosa do anime que ele assistiu muitos anos atrás. A evidência disso também foi vista nos vários corpos de vampiros que ele queimou até virar cinzas e apagou do registro com a ajuda de suas sogras Natasia e Scatashi. Ed e eu precisamos conversar. Fizemos essa promessa para que não acontecessem brigas entre nós amigos. Afinal, sabíamos como a mãe de Andreu, minha mãe e Leone eram lindas. Victor sendo o que era, se Andreu, com seus fetiches de mulher mais velha, voltasse seus olhos para sua mãe, amiga de infância ou não, o homem desapareceria. Esses pensamentos nunca haviam mudado mesmo antes de ele ser um vampiro. Ele apenas suprimiu esses pensamentos por causa da pressão invisível da sociedade. Afinal, fazer alguém desaparecer era crime, e ele iria para a cadeia. A outra razão era que ele era fraco. Mas agora, Victor era a própria definição de que o poder traz à tona a verdadeira natureza de um indivíduo, e essa era a mais pura verdade. Ele eliminou indivíduos, cometeu genocídio em massa e matou seres de todas as facções que decidiram tirar vantagem de sua filha. Ele tinha feito inúmeros inimigos dos quais nem sabia os nomes. Regras e leis convencionais não limitavam mais Victor. Ele agora vivia exclusivamente por sua própria vontade. E muitas vezes, seus desejos eram muito hipócritas. Mas não era como se fosse algo novo. Você realmente fez isso. Isso foi tudo o que Violette conseguiu dizer quando viu o estado de sua mãe, que estava no meio de um círculo mágico e muito familiar e ao mesmo tempo não. Demorou mais do que o esperado, mas... Sim, eu levei. Suspiro. Eu me pergunto como meu marido vai reagir, conhecendo-o. Ele já deve estar vindo aqui em alta velocidade. Afinal, ele deve ter sentido a conexão entre vocês dois sendo cortada. Agnes não negou as palavras da filha. Ela sabia que eram verdadeiras. O princípio do ritual para dissolver o casamento feito pelo ritual é a aprovação dos dois parceiros. Victor já deu sua aprovação quando conversou comigo, por isso, tudo correu bem. Mas isso não muda o fato de que foi tão repentino. Toda essa situação, respondeu Violette.
Este capítulo é carregado primeiro em novelbean.com. É melhor assim. Se você diz. Violette revirou os olhos. Ela definitivamente não concordava com esses métodos. Mas isso era um problema entre sua mãe e seu marido. E ela não tinha o direito de se intrometer. Quem ela está tentando enganar? Não que ela não quisesse se intrometer. Ela apenas conhecia sua mãe e sabia que não mudaria de ideia tão facilmente. Ela era muito teimosa. E quanto mais decididamente sua mãe quisesse ficar longe do marido, melhor. Eu serei a única esposa que não tem minha própria mãe junto com meu marido. Ela pensou nisso como sua vitória, uma vitória que ela dominaria sobre Ruby e Sasa. Sentindo o celular vibrar, ela pegou o telefone e abriu o grupo de bate-papo das esposas. Violeta, o que? Ruby, querida, você está voltando para Nightingale, especificamente para o Snow Clan. Os olhos de Violette se arregalaram, e rapidamente ela focou seus sentidos para cima. O lugar que ela estava agora era subterrâneo, um lugar escondido que apenas o líder do clã da neve, seu herdeiro, e a própria Hilda conheciam. Este lugar era onde as coisas confidenciais aconteciam. Sentindo a conexão de Victor, ela sorriu amplamente. Ele finalmente voltou. Por causa de sua felicidade, Violette perdeu completamente a mudança no olhar de Agnes. Seus olhos dourados passaram de cheios de vitalidade para vazios mais rápido que os da própria filha, e aquele olhar permaneceu por muito tempo e só voltou ao normal quando Violette abaixou a cabeça e olhou para o celular novamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 495. O vampiro mais forte foi levado. Os olhos dourados de Agnes passaram de cheios de vitalidade para vazios mais rápido que os da própria filha, e aquele olhar permaneceu por muito tempo e só voltou ao normal quando Violette abaixou a cabeça e olhou para o celular novamente. Natasia, finalmente, Scatash deve tê-lo torcido, que inveja. Ruby. Eu nem vou questionar como você sabe disso. Natasia, fufufu, você ainda é muito jovem para esconder coisas de mim, Ruby. Ruby estreitou os olhos com esse comentário. Sentiu que sua inteligência havia sido desafiada e digitou. Ruby, foi Maria, certo? As únicas pessoas que poderiam vazar algo do que aconteceu eram as pessoas que sabiam sobre isso, e isso incluía as empregadas domésticas. Conhecendo o relacionamento de Maria com o clã Fulger, era bastante evidente que Maria fofocava a informação para Sasa, e de Sasa, essa informação foi passada para Natasia. Natasa. Sasa, ela pegou você, mãe. Natasia, na verdade, era bastante óbvio. Ruby bufou e sentiu uma pequena satisfação interna quando viu a mulher mais velha em silêncio. Scatash levantou uma sobrancelha curiosa quando viu sua filha olhando presunçosamente para seu celular. O que você está fazendo, Ruby? Não é nada, apenas conversando com as meninas. Vendo que ela não mentiu, Scatash assentiu e voltou a descansar. Violette, espere, o que aconteceu? Por que você está falando em código? Sasa. Coitada, ela é sempre a última a saber. Ruby, bem, não havia escolha, ela está ocupada com alguma coisa. Ruby, falando nisso, como está indo seu trabalho? Sasa, estressante. Lembre-nos de que quando concluirmos o plano da cidade, configuraremos um servidor ou algo assim. Lidar com papel é muito chato. Mas apesar de todos os problemas, aprendi muito graças à minha mãe. Natasia, fufufu, eu já disse pra você não me chamar de mãe. Nosso relacionamento progrediu além desse ponto. Sou casada com seu marido. Me chame de irmã. Sasa, isso é algo que nunca vai acontecer. Nunca. Violette, não me ignore. O que aconteceu? Violette digitou furiosamente. Sempre tiveram essa atitude. A conversa sempre se movia rápido demais, e eles encobriam informações críticas. Um silêncio caiu sobre o grupo de bate-papo. Apesar de não parecer, Ruby estava com vergonha de digitar essas palavras. Natasia não digitou porque sabia que falaria muito bruscamente e também porque Lana entrou no escritório onde estava sozinha e ligou para ela. Condessa Natasia, qual é o seu plano para a cidade devido à próxima reunião? Ela olhou para Helena e depois pensou um pouco e disse, quem sabe? Eu realmente não tenho um plano. Vou deixar para ser discutido durante o dia com minha filha e minha irmã, falou Natasia. Helena não pôde deixar de pensar que isso era muito irresponsável. Por que você veio? Tatsu e eu queremos sair, viemos pedir sua permissão.
Você deve pedir isso à minha irmã. Ela não vai permitir isso. Natasia encarou o rosto da bruxa com um olhar fixo. Para ser honesta, Natasia não confiava realmente em Helena, e a única razão pela qual essa mulher estava aqui era que ela era a bruxa contratada de sua irmã. Helena fez alguma coisa para tirar a desconfiança de Natasia? Claro que não. O problema era, não posso confiar em alguém que mente sobre sua identidade nem mesmo para seu contratante. Ao contrário de sua irmã, Natasia sabia quem era a identidade de Helena, e sua identidade era suficiente para manter segredos longe dela. Por causa disso, Natasia mentiu quando disse que não tinha um plano quando saiu para a reunião. Claro, ela tinha um plano, mas não era do interesse de Natasia deixar Helena saber. Você sabe que minha irmã é extremamente possessiva com seu filho, certo? Eu sei. Nós não queremos fazer nada demais, apenas ficar por perto. Afinal, tudo o que Tatsuya faz é treinar, ele precisa descansar. Isso foi algo que Natasia também concordou. Apesar de não se interessar muito pelo filho da irmã, o menino se dedicava muito aos treinos. Não é à toa que seu nível de Kenjutsu estava atingindo níveis ridículos para alguém de sua idade. E ele também tem esse poder problemático. Natasa pensou. Sendo um nobre vampiro que teve relações sexuais com outro nobre vampiro que sua irmã se recusou a dizer de qual clã ele era, o poder de ilusão daquele garoto era simplesmente muito ridículo. Ok, eu vou permitir. E quanto, Lady Victoria? Eu vou falar com ela. Na verdade, ela já está aqui. Uma voz chamou por trás. O rosto de Helena escureceu quando ela olhou para trás e viu um sorriso que não era um sorriso no rosto de Victoria. Nesse momento, o celular de Natasia começou a vibrar, e ela viu que era sua filha quem havia enviado a mensagem. Sasa, lembra do que falamos sobre os katash? Violette, finalmente alguém falou. E sim. Eu lembro. Violette arregalou os olhos. Violette, não me diga. Sasa, sim, Ruby se juntou ao clube. Ruby, não diga assim. Sasa, que estava na biblioteca de seu clã, revirou os olhos. Sasa, agora, você também sabe como é ter sua mãe amando seu marido. Gif, bem-vindo ao clube. Violette estava em pânico, e Agnes percebeu. O que aconteceu, Violeta? Victor fodeu a vampira mais forte. Ela cerrou os dentes. Ela sabia que isso iria acontecer em algum momento, mas ainda era irritante. Pensando que não entendia, Violette falou, estou falando literalmente. Ele transou com ela. E a encheu com sua semente. SS Skatash? Ele fez isso com Skatash? Sim. Embora estivesse sentindo muitas emoções, a emoção que mais dominava Agnes era o choque. E o motivo era simples. Ela não podia imaginar alguém fazendo isso com Skatash. Na cabeça de Agnes, Skatash nem era mais uma mulher, mas um monstro em forma de mulher, isto é, era impensável. Mesmo quando ela recebeu a notícia de que Skatash sequestrou um nobre vampiro do passado e usou para o engravidar, não foi tão chocante quanto esta porque, ao contrário da última vez, ela voluntariamente deixou um homem tocar seu corpo, e esse homem ainda estava vivo. E pior ainda, eles provavelmente estariam juntos no futuro. Eu sei que eu disse o que eu disse quando ela veio me visitar, mas mesmo assim. Puta merda. Enquanto Agnes estava muito chocada, um incidente estava acontecendo no clã Fulger. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 496. A loucura de Natasia Fulger. Enquanto Agnes estava muito chocada, um incidente estava acontecendo no clã Fulger. Helena, querida. Diga-me, onde você está levando meu filho? Helena gaguejou muito. Victoria era assustadora agora. Natasia sorriu presunçosamente. Como esperado de sua irmã, os gênios da família Fulger não caíram muito longe da árvore, afinal. Escusado será dizer que ela estava bastante satisfeita com o olhar que Victoria estava dando a Helena agora. Mas isso de lado, ela precisava resolver essa bagunça e conversar com sua querida irmã. Helena, vá embora. Irmã, eu preciso falar com você. Claro que não, você não vai sair. Vitória. Victoria olhou para Natasia, e vendo o olhar sério de Natasia, ela se encolheu um pouco. Aquele olhar não era como Natasia sempre olhava para ela, era o olhar de uma condessa olhando para seu subordinado. Helena, vá embora. Sim. Helena saiu rapidamente e fechou a porta. Quando a porta foi fechada, o tom de Natasia ficou mais suave quando ela perguntou,
Você ama seu filho como um homem. Pelo amor de Deus, não se faça de estúpido. Você ouviu o que eu disse, e não é como se fosse impensável. Quantas vampiras não tiveram filhos apenas para criar um marido ideal? Eu já perdi a conta do número. Como uma raça imortal, seu senso de normal é totalmente diferente. Ao invés de se contentar com um marido que pode nunca amá-los completamente, uma vampira muitas vezes criava uma criança e moldava essa criança no marido perfeito para ela. Uma situação semelhante é quando uma vampira adota uma criança vampira para torná-lo seu marido perfeito no futuro, mas muitas vezes, essa criança não tinha o talento necessário, o que era ruim do ponto de vista político e do clã. Se a mulher se casasse com seu próprio filho, a linhagem permaneceria mais forte por aí. Além disso, eles teriam o marido perfeito que haviam criado desde o início. Em vez de se decepcionar com homens desconhecidos, vamos criar um homem perfeito. E todos viveram felizes para sempre. Uma história típica, um clichê que velhas como Natásia e Victoria conheciam. Por causa disso, Natásia falou desdenhosamente com Victoria. Curiosidade. Esta foi a mesma história que Scatasha recomendou à sua filha mais velha Siena quando Victor veio pela primeira vez para Nightingale. Embora Scatasha estivesse falando sobre humanos naquela época, não vampiros, ou ela fazendo seu próprio filho e se casando com seu próprio filho. Ao contrário dos humanos, ver crianças vampiras ao redor de Nightingale era uma ocasião relativamente rara. Como uma raça longeva, dificilmente tem muitos filhos. Por que o silêncio? Responda a minha pergunta. Victoria suspirou e falou com uma cara difícil. Eu não gosto do meu filho desse jeito. Então por que você está tão obcecada por ele? Essa obsessão é muito maior do que uma mãe daria a seu próprio filho. Ele é meu filho. Eu sei. É? Natásia continuou com o mesmo tom monótono. Olha, é complicado, ok? Victoria falou em um tom que não queria falar sobre isso, mas Natásia claramente ignorou e falou. Descomplique para mim, por favor, eu tenho tempo. Olhando para o rosto da irmã, Victoria entendeu que Natásia não deixaria passar tão facilmente. E você? O que você vai fazer quando seu filho nascer? Você não vai se preocupar com eles? O que você vai fazer quando ele ou ela começar a gostar de outra pessoa e te deixar em paz? Natásia estreitou os olhos quando a viu tentando mudar de assunto. Não mude de assunto. Responda a minha pergunta. Tudo bem, mas você vai responder a minha. Ok. Simples. Se eu tiver um menino, vou treiná-lo para ser forte e proteger o clã. Se eu tiver uma menina, farei o mesmo, mas ela se tornará a esposa do meu marido no futuro. Victoria olhou para sua irmã em choque. Você vai coagir sua própria filha? Claro que não. Você está me tratando como um monstro. Victoria não disse nada, mas ambas sabiam que ela estava pensando nisso. Victoria, minha irmã. Que porra eu sou? Uma mulher louca. Natásia sentiu uma veia saltando em sua cabeça. Ela não era louca. Talvez um pouco. Mas não completamente louco. Como uma mulher gentil, ela corrigiu sua irmã. Eu sou um líder do clã. Eu sou uma condessa. E acima de tudo, sou uma mulher que quer o melhor para seus filhos. Vou criar meus filhos e torná-los fortes. Mas se ela for uma menina, sempre deixarei aberta a possibilidade de minha filha se juntar ao meu marido. A razão? Você já deve saber. Quem diabos é Victor? Responda-me. Victoria pensou em Victor e disse, ele é o conde vampiro mais jovem da história. Não apenas isso, ele é um bom homem. Ele era o homem em quem minha filha e eu confiávamos nossos corações. Tenho certeza absoluta de que, independentemente de sua futura esposa ou esposas, essa parte dele nunca mudará. Ele não mudará. E torne-se como Vlad. Como uma mãe que quer o melhor para suas filhas, e como uma líder de clã que cuida do bem-estar do meu clã, julguei que se eu tiver uma filha, minha filha sempre terá a porta aberta para entrar um relacionamento com o próprio pai. Este ato fortalecerá a linhagem do meu clã. Esse ato protegerá minha filha e garantirá segurança emocional e corporal. Minha filha não será como eu, ela não sofrerá com decisões erradas e precipitadas, e não terá um homem desconhecido partindo seu coração. Tudo que Victoria expressou foi choque absoluto com tudo que sua irmã disse. E pensar que ela já planejou tanto no futuro. Olhando de um ponto de vista lógico e objetivo, o que sua irmã disse realmente fazia sentido. Com esta ação, como ela disse, nosso clã permanecerá sempre forte e unido, e no futuro,
Nossa linhagem será muito mais forte. Afinal, o sangue do progenitor impulsionará muito a próxima geração. E um fracassado como eu talvez não nasça nesse futuro. Victoria não conseguia ver nenhuma desvantagem, e ela sabia que se fosse outro líder do clã, eles fariam o mesmo. Treinamento é bom, eu não nego o ponto de vista de Scatashi. Do que você está falando? Natásia suspirou e explicou melhor. Scatashi acredita que com treino tudo é possível, e não nego esse ponto de vista. Mas sem talento, esse esforço é inútil. Scatashi só alcançou o que é hoje por causa de seu talento, força de vontade e experiência. A sorte também foi um fator, afinal, ela pegou o momento em que a humanidade estava progredindo mais. Nem todos terão a força de vontade que ela tem, essa sorte e esse talento. Os tempos estão mudando. Tudo está ficando mais perigoso. E precisamos conter a possibilidade de que nossos futuros descendentes possam ser incapazes de lidar com esse perigo. Se eu tiver uma filha e essa minha futura filha tiver outra filha, quero que minha neta seja tão talentosa quanto possível. Essa foi a mentalidade que levou Natásia a sequestrar o pai de Sasa. Quando ela viu alguém com tão alto talento de defesa, ela imediatamente usou o homem e a consequência disso? Sasa nasceu com um corpo imune ao próprio raio. Efetivamente, Natásia eliminou a fraqueza do poder de seu clã. Quer dizer, eu concordo com você nisso, você não está errado, mas não é errado ditar o destino da criança desde o início. Natásia estreitou os olhos. Você está ficando senil? É. Você não ouviu o que eu disse. Eu disse que treinaria meus filhos para serem fortes e deixaria a porta aberta para um futuro relacionamento com o próprio pai deles. Depende inteiramente da mulher que minha futura filha se tornar. Não vou coagir ninguém. Ah, mas Victor aceitará isso? Não agora, mas no futuro. Talvez. Ninguém vive 2000 anos e permanece o mesmo. A passagem do tempo muda uma pessoa. As pessoas que somos agora não são as mesmas pessoas que éramos há 1700 anos, certo, minha irmã? O rosto de Victoria escureceu, e ela não pôde deixar de assentir, concordando completamente com sua irmã. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 497, A loucura de Natásia Fulger. 2. O rosto de Victoria escureceu, e ela não pôde deixar de assentir, concordando completamente com sua irmã. Vamos deixar esse tópico de lado, afinal, isso é apenas um pensamento para o futuro. Eu não pretendo ter um filho tão cedo. Em vez disso, eu quero foder e me divertir com meu marido por pelo menos mais 1000 anos. Antes de ter um filho. Apenas o pensamento de ter um filho fez o corpo de Natásia se contorcer. De jeito nenhum. Ela não queria ter um filho agora. Lutou tanto para ter o que tinha agora, e se seu atual marido a aceitasse, ela aproveitaria plenamente. Ela queria ser feliz por pelo menos 1000 anos. Depois disso, ela pode pensar sobre isso. Mas é claro que, como líder do clã e uma mulher experiente, ela deve pensar no possível futuro disso acontecer. E como líder do clã, ela deve sempre almejar o melhor futuro para seu próprio clã e futuros descendentes. Victoria revirou os olhos quando ouviu as barbaridades saindo da boca de sua irmã, mas ela não pôde deixar de ficar com ciúmes, afinal, ela não tinha um parceiro há vários anos. E não ajudava que sua irmã continuasse se gabando do que havia acontecido entre ela e Victor. Espere. Victoria olhou para Natásia incrédula. Agora, tudo começou a fazer sentido. Natásia. Você está pensando em me arrastar para os braços do seu marido. Victoria acusou Natásia enquanto apontava para ela. Ela era como uma advogada que encontrou provas críticas contra um criminoso podre. Ara. Você notou. Em vez de se sentir culpada, Natásia apenas sorriu abertamente. Eu não posso acreditar. Como você pôde fazer isso comigo? É precisamente porque é você que estou fazendo isso. Você acha que eu deixaria outra mulher se aproximar do meu marido? Ela bufou e falou com desdém. O que você quer dizer? Você é muito lento nessas coisas, hein? O que estou dizendo é que quero que meu marido foda minha irmã até as nuvens. Enquanto eu assisto, é claro. Seu rosto ficou levemente vermelho no final, e uma onda de excitação não pôde deixar de correr por seu corpo. Victoria olhou para sua irmã pervertida com olhos chocados e pensou que ela tinha planos nefastos para ela. Você está pensando em dar todo o clã Fulger para aquele homem? Ara, não é óbvio?
Victoria se encolheu um pouco quando viu os olhos sem vida de sua irmã. Natasia se levantou da cadeira e caminhou calmamente até Victoria. Meu marido me deu ordens simples, e eu me lembro dessas ordens até hoje. Victoria engoliu em seco e se afastou um pouco, mas logo suas costas bateram na parede atrás dela, e ela ficou completamente paralisada. Tudo o que ela podia fazer era olhar nos olhos loucos e sem vida de sua irmã. Eu pertenço ao meu marido. E meu marido é meu. Portanto, darei tudo o que é importante para mim a ele. E cuidarei do coração dele completamente. Serei uma boa esposa, uma boa líder de clã, uma boa mãe, e uma boa mulher. Como uma boa esposa, devo considerar o futuro do meu marido. Como uma boa líder do clã, devo pensar no futuro do meu clã e como uma boa mãe e esposa, devo pensar no futuro da minha filha e na felicidade do meu marido. Minha amada irmã, a quem eu amo muito, ela gentilmente tocou o rosto de Victoria. Você se tornará amante do meu marido e terá um filho com ele. Consequentemente, é natural que todas as mulheres nascidas da minha barriga, da barriga da minha filha e da sua barriga sejam também esposas do meu marido. Certo? Victoria caiu de bunda no chão, e com os olhos arregalados, ela disse, C.C. Crasy, você é completamente louco. Eu nem gosto do seu marido. Ara, então você não gosta dele? Então está tudo bem. Os olhos sem vida de Natasia desapareceram e ela voltou ao seu estado normal. Quero dizer, se você não gosta dele, não há nada a fazer, certo? É? Por que você está olhando para mim como se eu fosse um monstro? Quero dizer, você. Bem, esse é o meu desejo mais profundo, e só você sabe disso. Vamos mantê-lo assim, vamos, mana? Os olhos sem vida de Natasia, junto com seu leve sorriso, eram uma visão aterrorizante para Victoria. Sim. Ela pode apenas concordar. Apesar de desejar isso, não vou forçar nada a ninguém. Não quero que meu marido me odeie. Ela riu docemente, escondendo seu medo para si mesma. Natasia não temia um inimigo desconhecido. Ela temia que Victor começasse a odiá-la, e isso era algo que ela definitivamente não queria que acontecesse. Por isso, apesar de estar completamente louca com seu desejo genuíno, esse medo manteve suas ações sob controle. Ela nunca faria nada que fizesse Victor odiá-la. E forçando seus futuros filhos ou sua irmã a serem algo que eles não queriam. Caiu na categoria de possível ódio. Ela conhecia muito bem a personalidade do marido e tivera tempo suficiente para analisar a personalidade dele. Victoria respirou fundo e se levantou. Você é completamente louca, irmã. Ela falou o mais honestamente possível. Eu não considero loucura. Então o que é? Amor. É? Natasia fechou as mãos e gesticulou como se estivesse segurando um animal pequeno e frágil, enquanto seus olhos brilhavam vermelho sangue. Mesmo que ela não quisesse, Victoria podia sentir a intensidade das emoções de Natasia com aqueles gestos simples. Farei todo o possível e o impossível para cuidar desse amor. Victoria não soube como reagir quando viu como Natasia estava. Era como se algo invisível estivesse em sua mão, e só ela pudesse ver. Meu marido me deu algo precioso, algo que sempre procurei. Ela gentilmente fechou a mão e colocou esse algo em seu coração. Eu vou protegê-lo e matar todos os que ameaçam esse amor. Victoria engoliu em seco ao sentir a sede de sangue de Natasia. Era muito mais forte do que qualquer coisa que ela sentia. Era uma sede de sangue aguda e mortal que parecia matar tudo o que tocava. Mas, eu também quero compartilhar esse amor com minha única família, tio. A expressão assustadora de Natasia voltou ao normal, e um sorriso provocador apareceu em seu rosto. Victoria estava farta. Ela não conseguia lidar com a atitude bipolar de sua irmã. Mana tio, você sabe, quando Victor me pegou. Pare. Eu não quero ouvir isso. Ela colocou as mãos nos ouvidos e gritou. Seu rosto estava completamente vermelho agora. Ela não queria ouvir essas obscenidades agora. Talvez mais tarde. Tio. Natasia riu como uma raposa enquanto colocava a mão na boca. De qualquer forma, é a sua vez de me dizer por que você está tão obcecada com seu filho. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 498. A imaginação de Victoria Fulger é tão boa de qualquer forma. É a sua vez de me dizer por que você está tão obcecada com seu filho. Um silêncio caiu ao redor deles, e Victoria olhou para sua irmã. Ela suspirou levemente. Ela não conseguiu ficar quieta depois que sua irmã lhe contou seu segredo mais escondido.
Tatsuya é meu sangue, meu filho e minha esperança. Oi. Ao contrário de mim, que é um fracasso que não herdou o relâmpago de nossa família, ele é um garoto talentoso que herdou tanto o relâmpago de nossa família quanto os poderes de seu pai. O rosto de Natasha escureceu. Pronto, esse problema de novo. Pode-se dizer que todos os problemas que Victoria, sua amada irmã, teve em sua vida foram porque ela não herdou o relâmpago do clã Fulger. Ela era uma anormalidade entre os vampiros, um ser que não herdou nenhum tipo de poder de seus pais. Ela só tinha os poderes básicos de um vampiro, e isso é tudo. A biologia dos vampiros sugeriu que todos os descendentes do clã despertariam o poder de seu clã e herdariam o talento de seu pai e mãe. Ainda assim, a existência de Victoria provou que isso não era 100% verdade na maioria das vezes. Ela não herdou o poder relâmpago do clã Fulger, ela acabou de herdar a parte superior do corpo com a qual alguém do clã do Conde Vampiro nasceu. Em uma ocasião normal, ela deveria ser igual a mim, mas por algum motivo, ela não tem isso. E isso foi um grande problema para minha mãe na época, tanto que aumentou tanto que Victoria foi expulsa do clã Fulger. Eu quero que ele tenha um melhor futuro, um melhor amigo. Eu quero que ele seja o que eu não fui. Por causa disso, sou super protetora com ele. Sempre que alguém se aproxima dele, sinto que alguém está se aproveitando dele. Victoria ficou em silêncio e não disse mais nada, mostrando que havia terminado de explicar. Outro silêncio caiu sobre seus arredores, e Natasha não pôde deixar de suspirar. Mana, o que você está fazendo é pior do que meus desejos. Eu sei. Você o está tratando como um substituto. Não é isso. Ele não é meu substituto. Ele é meu filho amado. Natasha suspirou novamente enquanto colocava o dedo em sua testa. Ela estava sentindo uma enorme dor de cabeça agora. Isto é mal. Ela nem entende que o que ela está fazendo é errado. Ter expectativas em seu filho é normal, mas tratá-lo como seu substituto para conseguir algo que você nunca conseguiu em sua vida é simplesmente errado. Natasha entendeu o problema. Na verdade, o problema era bastante óbvio. Era o mesmo problema que atormentava a Victoria há anos. Por ter nascido sem o poder do clã Fulger e não ter a aprovação de minha mãe, ela adquiriu um grande complexo próprio, e ela não pode nem mesmo ver suas qualidades atuais. Natasha foi honesta consigo mesma. Ela não poderia construir o império que Victoria construiu a partir do zero. Ela não era tão competente. Natasha entendeu que o clã Fulger só havia recuperado sua antiga força e estava crescendo exponencialmente por causa de Victoria. Sim, sua presença ajudou. Ela era bem conhecida, e fez as pessoas confiarem no clã Fulger novamente. Mas, mesmo que Natasha não voltasse, Victoria teria sido capaz de reconstruir o clã Fulger. Seu talento para a gestão de negócios e liderança pode até superar a própria Natasha. Espere. Falando nisso, eu não deveria fazer minha amada irmã se juntar ao plano de Ruby? Pensando no plano futuro de Ruby, os olhos de Natasha brilharam vermelho sangue. E um grande sorriso apareceu em seu rosto. É perfeito. Se ela participar, as chances de meu marido transar com ela e encher todo o seu interior com suas sementes aumentam ainda mais. Melhor ainda, as chances dela se apaixonar por ele também aumentam. E com isso, terei toda a minha família sob o controle dele. Fútil apóstrofo. Mas antes disso, devo fazê-la superar seu complexo de inferioridade. Ela é uma mulher incrível e deve saber disso. Ok, está decidido. Você irá comigo para o clã da neve. Natasha segurou o braço de Victoria e começou a arrastá-la. Mais uma vez, Victoria não conseguia acompanhar os pensamentos insanos de sua irmã louca. Espere, por que você está me levando para o clã da neve? Ela tentou escapar das garras de sua irmã, mas não conseguiu. Maldito gorila. Por que ela é tão forte? Meu marido estará lá. Victoria sentiu arrepios percorrerem sua espinha, e uma imagem passou por sua mente. Ela estava em um quarto com as luzes vermelhas, amarrada à cama, completamente nua. Uma mordaça cobria sua boca, e ela estava totalmente indefesa. Ela não podia fazer nada. Logo, ela ouviu o bater de uma porta e a voz: tio, eu capturei um cordeirinho para você, meu marido tio. Era a voz de sua irmã. MMHM. Victoria começou a se debater loucamente em uma tentativa inútil de escapar deste lugar. Então, finalmente, ela olhou para cima e viu correntes robustas feitas para prender vampiros. Ela só parou de tentar fugir quando sentiu alguém tocando suas pernas.
Um lindo cordeirinho de fato, tio. Victoria olhou para o dono da voz e viu um homem alto, completamente nu. Seu corpo era perfeito, seu rosto ainda mais perfeito, e seus olhos violeta a olhavam com um olhar sádico. Um olhar que arrepiou Victoria. O homem começou a tocar suas pernas e, lentamente, foi chegando a um lugar importante. Ela estava assustada. Ela estava se sentindo traída por sua irmã por prendê-la neste lugar. E acima de tudo, ela estava com tesão. Não, eu não vou me submeter a essa excitante situação terrível. Victoria começou a lutar. Que porra é essa? Natásia olhou confusa para a irmã, que parecia uma galinha enlouquecida. Ah, pare de lutar, mana. Nunca. Um tumulto começou a irromper no escritório do clã Fulger. Uma confusão que chamou a atenção do mordomo G. Flarkin, ex-mordomo da família Fulger e homem extremamente leal, e percebendo que algo poderia estar acontecendo, ele resolveu ligar para Sasa, que estava na biblioteca. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.